começando com muita alegria, com muita empolgação, o grupo familiar de hoje. A alegria do Senhor é a nossa força nesse dia. Você sabia que Deus causa encontros? Eu tenho certeza que hoje Deus causou um encontro de nós aqui desse lado com você que está aí deste lado, fazendo parte do grupo familiar. As maneiras de você participar vão estar sendo exibidas aqui na tela e nós queremos te conhecer, por isso, ao longo do programa, entre em contato conosco. E eu quero apresentar os meus amigos que estão aqui comigo, começando pela Dominica, que está à minha direita. Dominica, tudo bem? Tudo bem. Pela primeira vez a Dominica aqui. Bem-vinda, tá, Dominica? Obrigada. Olá. Temos aqui Lucas. Lucão. Olá mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo familiar. Espero que vocês fiquem conosco até o final, porque tenho certeza que hoje Deus tem algo para falar para você através deste grupo familiar. Amém, certamente. Larissa! Olá, tava com saudade, já tá aqui. Semana passada você falou, eu vou, porque vai ser a segunda parte da aula, eu vou. Na semana anterior. Retrasada. Exato. Não tem problema, eu a vim gente aqui perdoa saber o que o faltou. novo convertido vai fazer na igreja. Tá certo. Gente, participa. A Bíblia fala assim, levanta-te. Resplandece, é chegada a tua luz. Vocês aqui também vão se levantar comigo para nós louvarmos a Deus e você em casa também, porque Deus habita no meio do nosso louvor. Vamos lá! Levanta-te, brilha, já chegou a tua luz. Levanta-te, brilha, levanta-te, brilha, já chegou a tua luz. A glória do Senhor, a glória do Senhor já veio. O Senhor já veio, a glória do Senhor já veio sobre ti, sobre a tua casa, a glória do Senhor, a glória do Senhor já veio, a unção de Deus despedaça todo o jugo do diabo, a glória do Senhor já veio sobre ti, levanta-te, brilha, levanta-te, brilha, já chegou a luz de Jesus está em você, Lucas, em você, Larissa, em você, Dominica. Já chegou a tua luz, a glória do Senhor. A glória do Senhor já veio. A glória do Senhor já veio. A glória do Senhor já veio sobre si. Oh, a cura do Senhor já veio. A cura do Senhor já veio. Ele perdoou as nossas iniquidades. Ele sarou todas as enfermidades, aleluia, sobre ti. Esse é o nosso Deus que cura toda enfermidade. A Bíblia fala assim, que Deus dá ordem aos anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Por isso nós podemos louvá-lo, nós podemos adorá-lo e sermos gratos todos os dias por esse Deus, amém? Eu vi o Senhor. Seu séquito enchia o templo, sentado no alto trono, e o seu séquito enchia o templo, e os anjos clamavam santo, e os anjos clamavam santo, e os anjos clamavam santo é o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Pai, pelas tuas promessas tão reais na nossa vida. Nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa casa, porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Te agradecemos pela tua bênção, pela tua proteção em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Podemos todos nos assentar? Como é bom nós louvarmos a Deus. No grupo familiar nós temos aqui a oportunidade de absorvermos muitos ingredientes para a nossa semana ser uma semana diferenciada. E acho que é essa a característica de um grupo familiar, não é, Lucas? É verdade. Um grupo familiar é uma reunião que a gente
faz normalmente na casa de algum irmão da igreja ou na própria igreja, para podermos estarmos em família, como o próprio nome diz, é um grupo familiar. Então estamos ali em família. Que família? A minha família de sangue? Nem sempre, mas a família de Cristo. Estamos todos em família para ouvirmos a palavra de Deus, para firmarmos a nossa fé, nos firmarmos na casa de Deus, na palavra de Deus, ajudarmos também aqueles novos convertidos a se enraizarem, aprenderem mais sobre tudo, qual é o verdadeiro plano de Deus para a vida deles. Então, basicamente é isso que é um grupo familiar. É bom, porque assim, quando eu estava vindo para cá, para o grupo familiar, eu passei por vários postos de gasolina, de combustível. E você já reparou que no teu trajeto, às vezes, de um ponto A até um ponto B, existem muitos postos de gasolina, de combustível, etanol, qualquer coisa, energia, né? Hoje em dia existem muitas fontes. Ok. De domingo a domingo, às vezes você tem que parar no posto para dar uma abastecida. Nós devemos também abastecer a nossa fé. A Bíblia fala assim, guarda a tua fé. Larissa, fala sobre isso. Guardar a fé. É importante, porque sem fé a gente não consegue agradar a Deus, não é? E guardar a fé nada mais é guardar o coração, guardar a palavra de Deus no nosso coração. E quando nós temos fé, tudo aquilo que nós vamos fazer dá certo, não é? Porque Deus está lá conosco, Deus coloca a mão e funciona e prospera. E o carro enche de combustível também. Nós precisamos desse combustível, certo? Bom, no grupo familiar, a gente aprende a ter segredos para blindar as nossas emoções. Você, não importa de que região você seja, eu tenho certeza que, às vezes, de vez em nunca, você sente raiva. Às vezes, de vez em quando, você sente, assim, desgosto. Lá em Pindamonhangaba, o pessoal sente desgosto. Em Belo Horizonte, onde você já morou. Às vezes Às vezes o acontece. pessoal é calmo? Não. O pessoal de Belo Horizonte tem energia. Tem. Né? E lá o pessoal de São Paulo, Lucas? Sim, o pessoal de lá também Exato. é uma maravilha. Até no trânsito, né? Todos com muita calma, com muita tranquilidade. Você nunca ouve uma buzina no trânsito? Nunca. Nunca ouve alguém tipo, ô seu abençoado, tenha um dia maravilhoso no trânsito. Não, né? Quase não acontece porque as pessoas estão sempre com muita paz. E só para quem não entendeu, isso foi um pouquinho de sarcasmo, porque não é um abençoado que normalmente se ouve nessas horas. Até a Dominica, que está aqui ao meu lado, a Dominica veio da Eslováquia, certo? Certo. E lá na Eslováquia todo mundo é calminho, assim? Acho que é como em todo mundo, todos somos calmos. Todos, né? Ok. Bom, Larissa, então, em dias que dá vontade de estender o dedo, apontar o dedo, o que você tem aqui para ensinar para gente, hein? Isaías 58:9. Ai, vamos lá, então. Então a palavra de Deus diz assim: então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Aqui, nesse versículo, quando a Bíblia fala de jugo, está falando da manipulação. Manipulação não vem de Deus, não é? Porque nós não podemos obrigar outra pessoa a fazer aquilo que a gente quer que ela faça. Por quê? Porque Deus deu o livre-arbítrio a todos. Então, cada um toma a decisão segundo bem entender, como quiser, não é para a sua vida. Então, aqui a Bíblia fala que Deus ele está com os ouvidos abertos para ouvir as nossas orações. Até mesmo em Isaías, a Bíblia fala que Deus tem os ouvidos abertos para ouvir as nossas orações, tem a mão estendida para nos abençoar, mas o que esse que nós lemos agora vem nos ensinar? Deus ele só vai fazer isso quando nós fizermos 3 coisas. Tirar do meio de nós 3 coisas. A manipulação, o estender do dedo e o falar vaidade. O estender do dedo nada mais é do que falar dos defeitos das outras pessoas. Não é como a Estela disse na outra semana, ninguém aqui tem defeito. Aqui no grupo familiar. Temos Mas características. Característica é diferente de defeito, Larissa. é o caráter forte. Não é? É. Gosto dessa definição. Gosta? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, com um missionário até. Eu falava assim para ele, não existe pessoa errada. Existe pessoa no lugar errado. E às vezes a gente
tem uma língua que coça, que corre para o mal, olhos que correm para o mal. E é isso que você está querendo dizer, né? Que a gente não pode ir para esse lado, né? Exato. Quando a gente estende o dedo, quando a gente fala mal da outra pessoa, às vezes a mão até... Coça. Olha, tem uma quentinha aqui. Não é? Mas a gente não pode fazer isso. Por quê? Eu vou dizer assim, quando acontece alguma coisa com a gente, ficamos chateados, não é? E se a gente não quer que façam conosco, também não fazemos com o próximo. E é isso que Deus quer nos ensinar acerca do relacionamento. Eu acho que, se não me engano, em Marcos, a Bíblia fala que nós devemos amar o próximo assim como nós amamos a nós mesmos. Não é? Nós acordamos de manhã, penteamos o cabelo, vamos à frente do espelho, tão linda. Espelho meu. Não é? E é esse amor que nós temos conosco mesmo, que nós temos também ter com o próximo, não é? Então, é não estender o dedo, misturei o jugo com o dedo aqui. Não estender o dedo, não falar vaidade. Falar vaidade é eu me intitular o melhor. Ai, olha, eu falo melhor do que o Lucas. Eu abro o livro melhor do que... Eu não sei o que o Lucas está fazendo ali. Não é? É esse tipo de atitudes que nós temos que afasta Deus de nós, não é? Que faz com que Deus não ouça as nossas orações. Então, se eu quero que Deus ouça e responda às minhas orações, eu tenho que fazer aquilo que Ele me manda fazer. E são em coisas simples, coisas pequenas do dia a dia, não é? O vizinho bateu na porta, olha, você viu que o outro vizinho comprou um carro, mas a cor é tão feia, né? Não, mas são coisas do dia a dia que a gente tem que dar um clique na nossa cabeça. Não, isso Deus não gosta, isso eu não vou fazer. Então, durante esses dias, não é? Essas situações que vão acontecendo que a gente tem que pensar, não, Deus ele vai se agradar se eu falar bem, Deus vai se agradar se eu não manipular aquela pessoa. Então, é isso que a gente vai fazer. Amém, Larissa. Vamos conseguir. Vamos fazer uma oração? Vamos fechar os nossos olhos, eu vou orar. Querido Deus Pai, nessa semana nós pedimos que o Senhor nos ensine a andar nos teus caminhos, nos ensine a amar o próximo assim como nós amamos a nós mesmos. Ensina, Senhor, a não manipular, a não estender o dedo, a não falar vaidade. Nos ensina a andar no teu amor, em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí. Grupo familiar é um lugar de muito aprendizado. Ao longo do programa vai estar sendo exibido, já está sendo exibido aqui um número para você participar. Nós, semanalmente, temos recebido contatos de muitas pessoas. Amamos conhecer você que está aí desse lado. Você também pode deixar nos comentários de onde você assiste o grupo familiar, porque isso para nós é muito importante. Ter a tua participação, porque você faz parte desse grupo familiar. E agora, Lucas, vamos falar de semear primeiro para colher depois? Vamos falar de semear primeiro para colher depois, que é exatamente a lição de hoje. E nós vamos falar o que está baseado em Marcos 4, 26. Eu sei que você já abriu a sua Bíblia, porque você é muito rápido em abrir a Bíblia, mas eu vou ler aqui e diz assim, que tudo no reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. E aí ele dorme, ele descansa, e no momento certo, diz assim, que no versículo 28, que a terra por si mesma produz o fruto. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E assim que o fruto amadurece, mete-lhe a foice, porque está chegada a ceifa ou a seara. Então, estamos vendo aqui um processo de um agricultor. Na minha região, vou falar aqui um pouquinho da minha região, ali na região de Ribeirão Preto, é costume nós vermos esse processo da agricultura na cana-de-açúcar. Certo. Então, quando nós vamos passando ali pelas estradas, principalmente quando nós vamos visitar as igrejas da região, o pessoal ali da região, nós nas estradas sempre vemos plantações de cana-de-açúcar à direita e à esquerda. Dependendo da época em que você passa, você vê o agricultor preparando a terra. Aqueles tratores gigantescos, arando a terra, preparando tudo. Depois, quando nós vamos passando com o passar desse tempo, a gente vê o quê? Que, do nada, antes era só terra, e ao longo das semanas, nós vamos vendo as folhinhas começar a aparecer. Elas vão aparecendo. Daqui a nada, aquilo já está um pouquinho maior. Passa mais um pouquinho de tempo. Já está praticamente na época certa da colheita. E daqui a pouco nós vemos ali, como a gente também chama o pessoal ali da região, os boia fria. Ou seja, o pessoal que vai ali colher a cana-de-açúcar a começar a fazer a colheita. Só que eles não surgiram ali do nada. Não foi, hoje era terra e amanhã já tem o pessoal a fazer a colheita. Não. O que acontece?
tem um processo. Aquilo demora algumas semanas. Dependendo do que está sendo plantado, alguns meses, alguns anos. Depende de cada semente. Por quê? Porque cada semente, ela tem um tempo para dar o fruto dela. Por exemplo, se eu plantar um pé de alface, se eu não estiver enganado, eu vou perguntar para a produção, que é especialista nisso. É um mês, não é, produção? Um pé de alface é mais ou menos um mês, né? Eles estão acostumados com o pé de alface que eles colhem lá no supermercado. No supermercado, que vem pronto, né? Exatamente, né? É Mas esse que pronto, eles estão acostumados. é mais ou menos assim. Mas eu sei que um pé de alface, a colheita é muito rápida. Em compensação, da mesma maneira que essa colheita ela é muito rápida, o consumo também é mais rápido. De repente, olha, um pé de alface, assim, para a nossa produção, que é muito fitness, um pé de alface dura o quê? Um almoço e janta? É isso, né, produção? Um almoço e janta, assim, uma saladinha. Mas outros frutos, o consumo vai demorar mais tempo, dependendo de cada semente também. E nós estamos falando isso por quê? Porque muitas vezes, quando as pessoas semeiam, elas esperam que elas imediatamente vão ter uma colheita. Isso se chama milagre. Quando eu semeio e imediatamente eu tenho a minha colheita, é milagre. De restante, vai sempre ser gradual. Pouco a pouco, aquela semente vai crescendo. E nós estamos falando isso por quê? Porque nós estamos falando sobre honrar a Deus. Quando eu semeio, eu não estou semeando esperando imediatamente receber. O que eu vou receber é a consequência. Porque o que eu tenho que ter no meu coração, um desejo é, eu vou semear para honrar a Deus. Eu estou semeando para que a minha semente ajude a abrir novas igrejas, a levar o evangelho mais longe, seja através da TV Maná Brasil, seja através de uma igreja, seja através de um grupo familiar. Quando eu semeio, eu estou honrando a Deus com o propósito da palavra de Deus ir cada vez mais longe. Porque eu amo a Deus e entendo que o evangelho precisa ser levado a quem ainda não ouviu. E a consequência disso é que daqui a pouco está na hora da minha colheita. E eu sou abençoado, mas não porque eu semeei para colher, mas porque eu semeei para honrar a Deus e Deus depois me abençoa. E o bonito é que nós podemos aplicar isso em todas as áreas da nossa vida, né, Lucas? Não é só na área financeira, é em todas as áreas. Sim. E vamos nos comprometer nessa semana a tentar fazer. A fazer. Né? Isso que é importante, não só ouvir, mas praticar a palavra de Deus, certo? A Dominica vai tocar aqui uma música pra gente, O Reino de Deus. Enquanto ela canta e toca essa canção, as maneiras de você participar do programa vão continuar sendo exibidas aqui. E também as maneiras de você não apenas ser um abençoado, mas também de ser um abençoador no reino de Deus. Amém? O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para eu vencer. Você vencer, nós vencermos. Bom, vamos agora para o nosso estudo bíblico. Todas as semanas nós temos um estudo bíblico, são 52 lições ao longo do ano, uma para cada semana do ano. E hoje nós vamos dar seguimento à aula anterior. Na aula passada, semana passada, nós falamos sobre a igreja, parte 1. Hoje nós vamos para a segunda parte. O que nós vimos na semana passada? Falamos do que não é igreja, porque logo associamos a igreja a prédio, associamos igreja às instalações, e vimos que, na verdade, prédio só é acessório, porque a verdadeira igreja não sou eu sozinha, não é você sozinho, somos nós. Nós somos a igreja. Vimos também que a igreja é uma família, vimos que a igreja é o corpo de Cristo, gastamos muito tempo, ficamos muito tempo nesse assunto, falando dos membros, porque nós temos muitos órgãos no nosso corpo, membros diferentes. Não temos membros iguais, com funções diferentes. Não é a uniformidade, mas é a unidade nesse corpo. E esse corpo tem um cabeça, que é Cristo, né? Falando aqui da igreja. O nosso corpo segue a cabeça.
E o mesmo acontece com o corpo de Cristo. Segue o cabeça, que é Jesus Cristo. Vimos também a missão da igreja e a missão de todo crente. Bom, hoje nós vamos para a segunda parte da igreja, a segunda parte da aula igreja, sobre a igreja. E vamos falar dos 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E a aula de hoje praticamente está baseada em Efésios 4, 11 a 16, que eu vou pedir para a Larissa ler para a gente. Ok. E diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Em outras traduções, diz e mestres. Agora o versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então vamos entender aqui. Deus, ele não dá importância a uma pessoa baseada no título que ela tem, no cargo que ela tem, no posto que ela tem, porque isso não impressiona a Deus. Mas o que impressiona a Deus, e na verdade aquilo que Deus dá importância, é a fidelidade que nós temos à missão que Deus nos deu. A fidelidade que nós temos à chamada, à incumbência que Deus nos deu. Isso é importante ser falado, porque não conta mais o fato da pessoa ser um evangelista. Então, porque ele é um evangelista, é mais importante que um profeta, ou é mais importante que um pastor. Não. Tanto é que, por exemplo, um general, você vê numa guerra, etc. Numa guerra é tão importante o general quanto a pessoa que trabalha na logística, por exemplo, na logística das armas, dos alimentos para os soldados. Né? A nível de importância, um é tão mais importante que o outro. Sem comida, como é que o soldado está lá no meio da guerra? Sem armamento, como é que o soldado está lá no meio da guerra? Então, por isso que o que nós temos que desejar, como igreja que somos, é de estar no lugar onde Deus quer que nós estejamos. O que eu quero ser? Eu só quero ser aquilo que Deus quer que eu seja. Onde que eu quero estar? Poxa, gente, eu só quero estar onde Deus quer que eu esteja, onde Deus me plantou. Porque é ali que eu quero frutificar. Não adianta eu querer olhar para a Larissa, exemplo, que faz de conta, tá? Um exemplo. Uma evangelista. E eu falar, mas como que eu queria ser evangelista? Eu queria tanto ser evangelista. Mas, na verdade, depois eu olho para o Lucas e vejo o Lucas sendo um pastor. Bom mesmo é ser pastor. Pastor sempre ganha presente no aniversário. Eu quero ser pastor. Mas depois, na semana seguinte, eu olho para a Dominica aqui, no Ministério de Ajuda, né? De socorro, sempre ajudando e socorrendo as pessoas. Meu Deus, eu queria ser como a Dominica. Olha que bonito. Toca piano. Isso que eu queria fazer. Tocar na tecla e sai barulho. Né? Meu irmão, na verdade, nós vamos ser felizes. A felicidade está quando a gente entende que eu só quero ser o que Deus me quer que eu seja, e eu vou ser fiel. Imagina se o garfo olha para a colher e fala assim, queria tanto ser colher. Né? Porque colher toma sopa. É isso, toma canja.
E depois, a colher olha para a faca. Eu queria cortar. É isso que eu queria ser. Queria ser faca. Faca sempre traz justiça para a mesa. Corta e corta e corta. E o outro quer ser garfo. Gente, a beleza é que cada um tem o seu papel. Cada um tem a sua função. E esteja feliz, seja feliz. Decida ser feliz aonde Deus te plantou. Por isso que a oração de Efésios é importante. Porque a oração de Efésios diz o seguinte: Deus, dá-me um espírito de sabedoria e de revelação para que eu saiba qual é a minha chamada. Eu sou o quê? Garfo? Eu sou o quê? Colher? Eu sou faca? Qual é a minha chamada? Segundo, quais são as riquezas da glória que já me pertencem? Às vezes a gente corre atrás de tanta coisa, mas você já é rico, você já tem tantas riquezas. Riqueza não é dinheiro, riquezas humanas, espirituais, tantas riquezas, tempo. E depois, como operar na autoridade, no poder que Cristo já me deu? Essa é a oração de Efésios. Quem é que tem aí a oração de Efésios aberta? Tem aí, Lucas? Efésios 1:17. Tenho aqui. Até o 19. Então, para que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da herança nos santos, a qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, o que nós devemos nos focar? Será que a gente deve correr e nos focar num título? Ai, eu estou fazendo isso para ser pastor. Olha, eu estou fazendo isso para ser evangelista. Não, a gente tem que correr atrás, sabe do quê? De ser fiel. Ser fiel aonde Deus nos quer. Ontem eu estava lendo aquela passagem que Jesus falava assim, que na casa do meu pai há muitas moradas. E até Jesus falava que estava preparando a morada lá no céu, né? Eu acho que a gente vai se impressionar quando a gente chegar lá no céu, porque a gente vai ver muita gente sem título nenhum, numa morada enorme, num palacete, numa mansão celestial. E às vezes a gente vai ver uma pessoa assim, que a gente nem conhecia tão bem, não tinha nem título, em grandes mansões. Eu falei o contrário, né? Não, tá. Tô falando bem. Tá vendo bem. Então, imagina uma pessoa assim, sem título, mas numa mansão. E uma pessoa até com um grande título, num apartamentozinho apertadinho. Então, como é que vai ser a morada do Pai? Não sei. Mas eu sei que eu tenho que ser fiel onde Deus me plantou. E você também. Posso ouvir um amém? Amém. Se Deus te chamou para ser pastor, a pior coisa que você pode querer é ficar desejando ser outra coisa. Deus te chamou para ser pastor. Jonas parou na boca da baleia. Na boca e na barriga, né? Esse é o problema. Passou pela boca e foi parar na barriga da baleia, do grande peixe, até aprender a lição. Sim, porque Deus queria que ele fizesse uma coisa e ele queria fazer outra. Então eu vou querer. Ele não... tentou fugir da chamada dele, né? Exatamente. Ele tinha uma chamada e tentou fugir. E mesmo ainda quando foi levado até onde era para cumprir a chamada, ainda estava com o coração um pouquinho... Não estava posicionado ali. Não estava. Ele ainda queria fazer do jeito dele. Mas aí Deus carinhosamente disse para ele: já não serviu a lição? Já não serviu a lição? Ai, Jesus, me ajuda a sair da barriga da baleia. E por que às vezes a gente está na barriga da baleia, Dominica? Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa que Deus não nos chamou para fazer. Ou queremos ser algo que Deus não nos chamou para ser. Tarefa de casa dessa semana. Vamos orar mais. Oração de Efésios. Combinado aqui no grupo familiar? Combinadíssimo. Bom, dons ministeriais. Vamos falar apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Deus capacitou. Deus deu esses dons ministeriais com um propósito. E foi a Larissa que leu? Para que serve? Por que Deus capacitou essas pessoas? Vamos lá ver a partir do versículo... Leia novamente, Larissa, do 11 até o 16. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, vamos lá. A partir do 12,
explica para que serve, Sim. ok? Vamos lá. Querendo o aperfeiçoamento dos santos Primeiro objetivo, aperfeiçoamento dos santos. Continuando. para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, Edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. até que todos cheguemos à unidade da fé, Para aí. Outra palavra importante. Unidade da fé. Né? Continua. e ao conhecimento do Filho de Deus, Conhecimento do Filho de Deus. a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, Versículo 14. para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Eu já vou entrar em detalhes no papel de cada um, mas aqui a gente explica. Eu quero começar falando do porquê, para que serve. Porque às vezes a gente tem a imagem, pelo menos a maioria, né? Que a obra de Deus, a obra do ministério, é feita só pelo pastor da nossa igreja. E talvez a família do pastor também que ajuda. A esposa, os filhos. Ou o papel da liderança da igreja. Quando fala assim de edificar a igreja, enfim, né? A gente sempre pensa assim, eles vão fazer isso. Mas, na verdade, quem é que faz a obra do ministério? Todos. E esses ministérios existem para quê? Para fazer com que toda a igreja, os irmãos, arregassem as mangas e vai trabalhar, certo? Porque quem faz a obra do ministério são todos. Posso? Pode? Por exemplo, agora como você falou que normalmente é o pastor, a família, mas tem as pessoas que servem. Vamos aqui imaginar uma igreja em que a única pessoa que serve seja o pastor. O resto são todos irmãos. Então o pastor tem que chegar antes na igreja para abrir a igreja, para acender todas as luzes. Se ele precisar, se tiver sujo, ele ainda tem que correr e limpar o banheiro. Tem que deixar tudo preparado para a reunião. Faz a reunião, sai correndo, sai abraçando todos os irmãos, porque ele terminou de falar da palavra de amor e tem que dar um abraço em cada irmãozinho para os irmãos não ficarem sem o abraço. Depois tem que estar na porta para receber a pessoa que está chegando agora, enquanto também está em cima do púlpito, a dar a palavra. Ele faz tudo. Ele tem que fazer tudo. Ou seja, ele não ia conseguir fazer nada, porque ele não ia conseguir estar em todos os lugares. É por isso que cada um tem a sua chamada. E é aquilo que a Estela falou há pouco. Tanto é importante no exército a pessoa que serve a comida, quanto aquele que está na luta. Ou seja, aquele que está na porta, ele é muito importante. Recebendo os irmãos, dando as boas-vindas e encaminhando para dentro da igreja. Aquele que está no púlpito é muito importante, porque está levando a palavra de Deus. Cada um tem a sua chamada. E todos, como o próprio versículo aqui fala, todos ligados, trabalhando juntos para o funcionamento perfeito do corpo de Cristo. Ou Exatamente. seja, todos juntos fazem a igreja crescer. Todos juntos. Então, o que a gente aprende com isso? Gente, nós, até na semana passada falamos disso. Ser igreja é diferente de frequentar a igreja. Quando nós entendemos isso, que a obra de Deus é feita por todos nós, pelos irmãos, então uma chave, um clique, como a Larissa disse, começa a mudar em nós. A gente já não é mais aquele crente de meio expediente, que domingo está na igreja e de segunda a sexta está fora de expediente. Não! Eu faço parte, eu sou igreja, certo? Bom, então deixa eu aqui só explicar que Jesus Cristo é o exemplo dos 5 ministérios, tá bom? Desses 5 ministérios que eu vou passar a explicar. Eu quero ler rapidamente isso também. Jesus como apóstolo e sumo sacerdote. Larissa, Hebreus 3:1. Portanto, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus como profeta. Lucas, João 4:19. E disse-lhe a mulher,
Senhor, vejo que és profeta. Isso, nesse caso, era a mulher samaritana que estava junto ao poço. Exatamente, junto ao poço. Evangelista, Lucas 4,18. Lucas, Larissa. Larissa. Não, aqui tem. É Lucas 4,18 e a Larissa lê. Ok. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus era o pastor. João 10,11, Lucas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E mestre, professor, João 3,2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, Jesus é o nosso exemplo em tudo. E antes de subir, na sua ascensão, distribuiu esses ministérios, né? Bom, então, para ser fácil aqui explicar para vocês, podemos distribuir esses 5 ministérios na palma da nossa mão, certo? Apóstolo vai ser o nosso polegar. Porque o polegar é o apoio para fazer tudo, ó. É a sustentação para pegar um objeto. O polegar é aquele que tem contato com os outros dedos. Um apóstolo, ele estabelece, ele funda, mas também ele é uma pessoa que tem a visão de Deus para muitas coisas, vê coisas que ninguém vê. É como eu disse, o apóstolo tem contato com todos os outros ministérios, abre fronteiras, tira as pessoas do lugar de acomodação, não é verdade? Abre igreja em novos lugares, fortifica, estabelece as igrejas já existentes, estabelece as doutrinas de Jesus. Bom, esse é o apóstolo, o nosso polegar. Depois, logo vem, como é que chama esse dedo? Indicador. Que indica. É o profeta, porque ele aponta para Jesus, sempre aponta o caminho. É o porta-voz de Deus, dá a direção divina à igreja, exorta, dá orientações de edificação, aponta para Jesus. Depois tem o dedo do meio. Dedo médio. O dedo médio, que de todos é o maior. Você já reparou que esse dedo aqui chega em lugares onde ninguém chega? Que nenhum dedo chega? Esse é o evangelista. Porque ele chega aonde ninguém vai. Ele consegue chegar onde ninguém vai. Ele é portador das boas novas, da mensagem de Jesus Cristo. Esse é o evangelista. Enquanto o pastor mantém as ovelhas dentro do aprisco, o evangelista está fora da cerca jogando as ovelhas. Oh, pega aí mais uma, né? Pega aí mais uma. Outro dia sempre quando a gente vai evangelizar, né, Dominica? É assim, tem lá os evangelista está fora do aprisco, está fora das 4 paredes, né? Olha, mais uma, segura aí essa ovelha, bota para dentro do aprisco. Esse é o evangelista, certo? Mas depois também tem aqui o anelar. Anelar porque aqui tem um anel, tem uma aliança. Esse é o pastor. Essa pessoa tem um compromisso que ninguém tem com uma ovelha. Pastor é aquele que cuida, pastor é aquele que alimenta. Um pastor faz isso com as ovelhas, né? Cuida do aprisco, alimenta, protege de lobo, dá paulada em lobo. Tá chegando um lobo mau. Então o pastor é aquele que tem o cajado da proteção. Ele está atento, o pastor, a sensibilidade até de um fiapo no pezinho da ovelha. Ele vai lá com uma pinça, tira. É o pastor que conhece a ovelha e vê quando ela não tá bem. muito bem. Olha, aquela ovelhinha ali está meio triste. Não se alimentou como tinha que ser, tem alguma coisa. Aí ele vai lá e cuida. Então é o dedo da aliança. Esse é o pastor. Mas também tem o mestre. De todos é o menor, né? Porque ele também vai a detalhes que ninguém vai. E sabe para que serve esse dedo? Para tirar cera.
tira a cera. E assim também é um mestre da palavra de Deus. Ele consegue tirar a cera dos nossos ouvidos. É aquele que fala um versículo ou fala da palavra e você pensa assim, como eu nunca pensei nisso antes? Eu já li esse versículo, eu já ouvi essa história. Essa pessoa quando fala, esse professor, esse mestre, quando prega a palavra de Deus, te agarra. Aquilo que ele fala faz sentido para você, você faz com que caia a ficha. É gostoso ouvir essa pessoa falar. Por quê? Porque ele está tirando a cera do meu ouvido. Agora eu entendi. Esse é o mestre. Está dando para entender? Sim. E tudo isso é muito importante no corpo de Cristo, na igreja de Deus. Nós temos que valorizar isso. Certo, Larissa? Certíssimo. Bom, uma outra forma de nós entendermos isso, os 5 ministérios. Ainda tem o quê? Umas 3 horas para falar do grupo familiar? A produção? 4 horas, ok. Prometo que estou acabando, tá? Uma outra forma de nós entendermos isso é assim. Imagina uma edificação. Até a Larissa leu isso. A edificação do corpo de Cristo, né? Imagina só uma edificação. Imagina que o evangelista é aquele que pega as pedras. Até na semana passada nós vimos que a igreja é chamada de as pedras vivas. A igreja não é feita de tijolos. A igreja é feita de pedras vivas. O evangelista é aquele que vai pegar as pedras, ok? Depois, tem um outro ministério chamado o de mestres, que vai lixar, porque essas pedras, cada um tem um tamanho. Uma pedra é assim, outra pedra é assim, outra pedra tem uma ponta. E tem aí um ministério que é do mestre, que vai lixar, vai cortar, vai ajustar, certo? Para que essas pedras estejam de acordo lá para a edificação. Só que pedra junta já é edificação, não é? Não. Então, entra aí o pastor, que vai colar essas pedras, A argamassa, certo? O cimento. o cimento. Então, esse pastor vai juntar as pedras. É isso que um pastor faz, não é não? Mas também tem um apóstolo que tem a planta. Ele sabe como a edificação tem que ser. E na planta tem uma visão. O apóstolo tem uma visão que ninguém tem. Uma pedra não consegue ter a visão de toda a edificação. Nem dá para ter. Por quê? Porque esse é o apóstolo. Ele está vendo de cima, né? Está vendo de cima, está vendo o macro. O geral, exato. A gente às vezes só vê o micro da coisa, mas o apóstolo, ele está vendo aqui a planta toda. Mas depois tem o profeta, que é aquele dedo que aponta para o caminho, aponta para Jesus, que é o controle de qualidade. Que tem que ver se está tudo certinho, está batendo aqui com a planta, ó, a pedra está certa aqui, né? Se não está, olha lá, volta para o caminho. É isso que o profeta faz, sempre exorta, aponta o caminho que é Jesus. Deu para entender mais ou menos? Então, eu quero encerrar essa aula dizendo o seguinte. Igreja não é prédio. Igreja não é cadeira, igreja não é som, igreja não é luz. Igreja somos nós. E igreja é o lugar onde Deus colocou do seu poder para transformar, para curar, para libertar, para mudar a gente de dentro para fora. E o nosso inimigo, que é o diabo, vai fazer de tudo para descredibilizar a força e o poder da igreja na tua vida. E vai se utilizar de pessoas para trazer ofensas, da liderança, para você ficar ofendido com o pastor, com o líder. Tudo para que você se afaste desse lugar chamado igreja. Então, tire os olhos de tudo isso. Coloque os olhos no que é certo. Na força da igreja, que carrega o poder do evangelho. E este evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Cristo em nós é a esperança da glória. E eu agora quero fazer uma oração com você que está desse lado, que precisa dessa esperança. E o evangelho de Jesus Cristo é esperança. Boas notícias é o que significa. Eu quero fazer uma oração com você.
Se você hoje quer receber esse Jesus no teu coração, essa esperança, não só com você, mas todos nós aqui no estúdio vamos fazer juntos essa oração. Diga assim comigo, ó Deus, Ó Deus, eu acredito eu acredito que Jesus que Jesus existe. existe. Eu acredito Eu acredito que Jesus morreu Jesus morreu na cruz na cruz para me salvar. para me salvar. Eu admito, Eu admito, eu falhei, eu falhei, me perdoe. me perdoa. E agora, E Jesus, agora, Agora, Jesus, Jesus, eu te recebo eu te recebo como meu como Senhor meu Senhor e e Salvador. Salvador. Recebo agora Recebo agora a minha a salvação. minha salvação. Amém. Amém. Aleluia. Bom, você que fez comigo essa oração pela primeira vez, eu quero te conhecer. Manda uma mensagem aqui pra gente, para nós também aqui desse lado orarmos por você a partir de hoje, orarmos por você nesta semana e tendo Deus na nossa vida, tudo muda e muda para melhor. Amém? Lucas, eu também quero pedir para você fazer uma oração pela nossa igreja. Vamos todos ficar de pé. Vamos orar e interceder pela nossa igreja. O que é intercessão, hein, Lucas? Intercessão é um momento de guerra. Uhum. É o momento em que nós nos colocamos em guerra a favor de um assunto que não é o nosso. No caso de hoje, nós vamos interceder pela igreja. Vamos interceder para que o Senhor nos dê sabedoria para continuarmos a levar a igreja cada vez mais longe. Amém. Então, eu vou orar e você no final pode concordar com o amém. Senhor, trazemos agora diante do Senhor a nossa igreja, o nosso ministério e pedimos ao Pai que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê revelação para que possamos continuar a levar o Evangelho cada vez mais longe, a todos os cantos, para que o Senhor cause encontros sobrenaturais das pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus com aqueles que levam o Evangelho, para que possamos abrir mais igrejas, mais grupos familiares, para que o Senhor também nos dê sabedoria para que possamos continuar a ensinar a Tua palavra a todo aquele que precisa ouvir, aquele que tem sede da Sua palavra e que possa ouvir, para que nós possamos ir cada dia mais longe, para o norte, para o sul, para todos os cantos deste mundo, levar a palavra de Deus, para que a nossa igreja continue a crescer, a se fortificar e a levar o alimento vivo a cada uma das pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Pessoal, nós estamos chegando aqui na fase final do nosso programa. Agora mesmo é para acabar. E desde já quero agradecer a presença de todos vocês. Dominica, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Larissa, Obrigado por poder estar aqui de novo, por ouvir a palavra de Deus e espero que esteja também na próxima aqui. nessa semana vamos ter uma semana de vitória. A Dominica já vai tocar isso, que nós temos vitória. Lucas, Bom, olha, muito obrigado. Muito obrigado, foi muito bom estarmos aqui nessa grande família que nós estamos dentro deste grupo familiar. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final e que Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana maravilhosa. e de muita vitória. Temos vitória. Temos vitória. No nome de Jesus, aleluia! Temos vitória, temos vitória. No nome de Jesus e todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa casa. Mais uma vez, temos vitória, temos vitória, temos vitória. No nome de Jesus, aleluia! Temos vitória, temos vitória. No nome de Jesus, todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. No nome de quem? No nome de é o cabeça da igreja. No nome de Jesus. Ele é o caminho. No nome de Jesus. Ele é a verdade. No nome de Jesus. Ele é a vida. No nome